Indo e louvando ao nome santo de Jesus. Eu sou o pastor Antônio Carlos de Vitória da Conquista, Bahia, e estou neste momento aqui para abençoar você nesse projeto maravilhoso que estou fazendo a introdução ainda para poder definir esse projeto de uma forma maravilhosa. Sabedoria única e diária. Nos tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos de sabedoria para vencer as adversidades. Se você não sabe, nós estamos vivendo o cumprimento das profecias de Jesus no livro de Mateus capítulo 24. Jesus disse que nós estaríamos no princípio das dores, ou seja, haveria eventos que iriam marcar os tempos. Em cada tempo nós vemos que está acontecendo com frequência situações simultâneas que está mostrando que nós estamos perto da vinda de Jesus. E quando nós estamos chegando perto da vinda de Jesus, o que acontece? O amor se esfria, o diabo se fortalece porque multiplica a iniquidade e os demônios começam a atuar com mais força, e nós estamos vendo aí a violência, as drogas, né, os golpes, a mentira, né, a dissolução da família, a traição, tantos outros problemas que está assolando a humanidade. E para nós vencermos todos esses problemas, nós precisamos da sabedoria. Sabedoria única e diária. São gotas, né? São pequenas ilustrações, pequenos ensinamentos de poucos minutos para te capacitar para vencer os seus problemas, suas dificuldades com Jesus. Como nós falamos na outra live, você pode encontrar aí no meu perfil, nos meus vídeos, nós falamos que no mundo, o ser humano, ele manifesta 3 tipos de sabedoria. A sabedoria humana, que é governada pela filosofia, a sabedoria diabólica, e temos também a sabedoria divina. Essa sabedoria divina é a que nós vamos estar ensinando para você. E eu sei que você vai aprender muito. E nós vamos usar como base dessa sabedoria o livro de Salomão, né? Salomão, ele foi um rei sábio e ele se tornou o rei dos reis do seu tempo. Por quê? Porque ele pediu a sabedoria a Deus. E nós vamos estudar sobre isso hoje. Nós vamos falar como adquirir a sabedoria. Eu vou usar a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida de 1995, porque é uma versão mais fácil da gente compreender. É melhor até que a versão da linguagem de hoje. E aí você vai estudando com a sua Bíblia, ou então você pega os meus cortes aí no meu perfil e depois você vai estudando juntamente comigo, né? Então, quem escreveu Provérbios, quem escreveu Cantares de Salomão, quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão. Então nós vamos ler aqui o primeiro versículo desse livro para que você possa entender todo o meu projeto, tá certo? Então no primeiro versículo do livro de Provérbios, no capítulo 1, está escrito assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. O primeiro, provérbio de Salomão. O que é um provérbio? Provérbio é adágios, provérbios é comparações, provérbios é ilustrações tiradas da forma que o ser humano vive, do cotidiano dele, para poder passar uma lição moral, né? Na nossa linguagem popular brasileira, é ditados populares. Você deve conhecer um ditado popular, né? Vou contar um assim, que você conhece muito: filho de peixe, peixinho é. Vou falar outro, né? O que engorda o boi é o olho do patrão, né?
pedra dura, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você lembra desses provérbios? Quem falou esses provérbios ou esses ditados populares foram seus avós, foram seus pais. Então, nós temos esses ditados, né, que traz uma verdade. Vamos dizer, vou explicar um ditado para você, que você sabe muito bem desse ditado, que é: filho de peixe, peixinho é. O que esse ditado está querendo dizer? Que assim como o seu pai e sua mãe têm uma característica, que você apresenta a mesma característica, tem a mesma personalidade, o mesmo jeito de ser, às vezes até o mesmo temperamento. Olha este, água mole. Aí você está vendo aí, ó, a foz do rio de Iguaçu, né? Eu usei esse fundo aí para tipificar a sabedoria única de Deus, né, derramando sobre nós. Mas aí está o exemplo do nosso provérbio, né, que a pedra ela é dura, mas de tanto a água bater, a pedra vai se desgastando, vai formando buraco, vai ficando arredondada, e os detritos da pedra se tornam em areias que nós pisamos nas margens dos rios e do mar. Então você não sabia disso, né? Mas é o atrito da água sobre a pedra. Isso quer dizer o quê? Que quando nós estamos numa situação e nós somos perseverantes, que nós conseguimos ter sucesso naquela dificuldade. Entendeu? Então, os ditados, eles têm sempre um fundo moral, né? Então, nós vamos falar agora de como tudo isso surgiu na vida de Salomão. Salomão, filho de Davi. Davi foi o rei mais famoso de toda a história de Israel. Ele foi o segundo rei e ele teve vários filhos e várias mulheres. E Salomão é filho da quarta mulher de Davi, que se chama Batseba. Davi, ele foi um rei muito temente, fiel a Deus, mas ele cometeu um erro. Ele deixou de guerrear com seus guerreiros, com seus súditos, com seus soldados, por conselho deles mesmos, porque numa batalha contra os filisteus, contra os gigantes, ele quase morreu. E ele já estava velho, já tinha lutado muito desde a sua adolescência. E então os seus soldados aconselharam a ficar em casa. Ele ouviu os seus comandantes e não ouviu a Deus. Então ele ficou em casa no seu palácio, lá em Jerusalém. Um palácio que ele tinha acabado de conquistar, todo adornado, todo bonito. E em certa feita ele estava lá na sua sacada, adorando a Deus, fazendo os seus salmos. Quando ele abriu os olhos, ele viu lá na frente uma mulher se banhando. E nisso ele ficou em choque em ver aquela mulher se banhando e ficou admirado com aquela beleza e foi seduzido pelos seus olhos. O pecado ele entra primeiro pelos olhos e depois vai para o coração. Jesus disse que se os seus olhos forem maus, o seu coração também será mau. O olhar é a janela da alma. Então, se você cobiçar o que não é seu, você vai estar com a alma em trevas. Então Davi entrou nas trevas quando ele desejou aquela mulher, e ela era casada com um soldado valente, um dos melhores soldados que Davi já teve, chamado Urias. Ela era casada com ele. E ela foi, chegando lá, ele seduziu ela, ou ela seduziu ele. Os dois eram lindos e de alguma forma se atraíram e coabitaram, e disso resultou uma gravidez. Deus revelou para o profeta Natã, quando estava próximo, quando o bebê já tinha nascido. Davi ficou 1 ano para se arrepender, e ele teve todas as chances. Deus tentou falar com ele de várias maneiras, para que esse pecado não continuasse na vida dele. Ele já tinha 3 mulheres e ele estava com essa quarta sem necessidade. É difícil cuidar de uma mulher, imagine cuidar de 3, 4. É terrível, irmãos. Você que está vivendo desse jeito, abandone essa vida agora, porque você vai